Vamos conversar agora com o pesquisador da Embrapa Suínos e Aves, o Sr. Nelson Moraes. Sr. Moraes, o PDV é uma doença de alto impacto econômico e que vem causando grandes prejuízos na suinocultura em vários países. O que vem sendo feito para evitar a entrada dessa doença no país? Bom, algumas coisas já se começou a trabalhar no Brasil, né, desde o ano passado, que são os cuidados com a importação de animais, né, os cuidados com as pessoas que visitam granjas em países infectados e venham para o Brasil. Então, alguma coisa já vem sendo feito, embora toda a ferramenta necessária para o diagnóstico, especialmente para a monitoria dos animais quarentenados, ainda deixa um pouco a desejar. Mas algumas coisas já estão sendo feitas, né? O fortalecimento das medidas de biosseguridade nas granjas é hoje a principal forma de prevenção da doença, aliás, a principal forma de prevenção da doença, né? No entanto, alguns especialistas afirmam que os programas atuais não são suficientes para garantir a proteção do plantel. Como o senhor vê essa afirmação e o que é necessário fazer? Olha, a biossegurança é muito ampla na suinocultura, né? E no Brasil nós temos uma variabilidade bastante grande. O sistema integrado e granjas maiores, elas têm a biossegurança e tem protocolos bastante interessantes de proteção das granjas, né? O que acontece é que esse vírus da PDV, o animal infectado ele elimina grande quantidade de vírus pelas fezes. E mesmo após alguns protocolos de desinfecção, ainda assim permanece quantidade viral suficiente para iniciar um processo infeccioso. Então, o mais correto, né, é impedir a entrada de pessoas dentro da granja. Esse é o procedimento mais correto. O fato do Brasil ter grande parte de sua suinocultura trabalhando em sistema de integração contribui para reduzir a vulnerabilidade dos plantéis, possibilitando a implantação ou reforço de medidas de biossegurança de maneira mais rápida e eficiente nas granjas? É uma pergunta bastante complicada assim para responder rapidamente, né? Porque o sistema integrado ele possui determinadas medidas de biossegurança bastante eficientes. No entanto, possui uma vulnerabilidade bastante grande, que é a movimentação de leitões. Isso aí é uma coisa muito complicada, especialmente na região sul do Brasil, né? Os leitões normalmente são produzidos em forma de UPL, o primeiro sítio, crechários, o segundo sítio, e terminadores, o terceiro sítio, com mistura de leitões de diferentes origens. Isso aí, no caso de uma enfermidade, facilita muito a disseminação do agente. Porque na grande maioria dos casos, as doenças se deslocam entre granjas pelo movimento de animais. Claro que uma pequena percentagem é importante os vetores, como o ser humano, enfim, outros animais, por exemplo. Mas a movimentação de animais é o grande gargalo que nós enfrentamos em caso da doença entrar no Brasil e que o próprio Estados Unidos enfrentou, porque lá também tem bastante movimentação de leitões. O senhor acredita que o modelo, então, da suinocultura dos Estados Unidos, que tem uma grande movimentação de leitões, então contribuiu para a disseminação do vírus? Eu acho que uma vez que o vírus está no país, a movimentação de leitões, sem dúvida nenhuma, permite ou possibilita uma maior disseminação de qualquer doença. E se tratando do PED, que é uma doença altamente infecciosa, isso facilita bastante. As granjas brasileiras executam de maneira satisfatória os protocolos de biossegurança? Eu acho que existem diferentes níveis, né? Existem granjas top que executam protocolos espetaculares de biossegurança, né? E outras que são menos atentas a esse procedimento. No entanto, se tratando do próprio vírus da PED, não se conhece totalmente ainda, na sua totalidade, as formas de disseminação desse vírus. Quando você não conhece as formas de disseminação de um determinado agente, torna-se um pouco difícil de você montar
protocolos de biossegurança. Então, os protocolos de biossegurança hoje implantados nas granjas e que são bem implantados no Brasil, de maneira geral, eles são implantados para as doenças de modo geral e não especificamente, vamos dizer, para a PED. Eu acredito que funcionam bastante, né? Agora, nesse momento, nós temos que evitar que a doença entre no Brasil, né? A principal coisa. Depois, se ela entrar no Brasil, aí são outros procedimentos. O PED é um vírus envelopado, né, que é uma característica que o torna sensível aos desinfetantes comuns. Isso pode tornar mais fácil um eventual controle? Ele não é tão resistente a desinfetantes, né, por essas características. No entanto, o grande problema é a quantidade de partículas virais eliminada por um animal infectado. Elimina uma quantidade muito grande por grama de fezes, né, que o produtor não consegue nem imaginar isso, né? E mesmo após protocolos de desinfecção, mesmo assim permanecem ainda viáveis partículas virais, às vezes capazes de iniciar um processo infeccioso. Agora, é muito interessante ressaltar, eu acho, para o Brasil, o que nós podemos fazer para impedir que a doença entre no Brasil, né? Então, na minha opinião, a primeira coisa é cuidar com a importação de animais vivos, né? Esse é uma grande parte das enfermidades que entram no país entram através da importação de animais vivos, né? A segunda questão bastante importante são especialmente técnicos e produtores que visitam granjas nos países infectados, e hoje o Brasil tem muitos técnicos que visitam todo dia granjas no México, nos Estados Unidos, Canadá, enfim. E depois que eles visitam essas granjas, eles têm que respeitar um período muito longo, e não é aquele período de vazio sanitário que a gente está acostumado, de 2, 3 dias, né? A gente tem recomendado, assim, pelo menos uns 15 a 20 dias a pessoa não entrar em contato com suínos aqui no Brasil. E ao contrário também, né? Técnicos e produtores dos Estados Unidos que visitam granjas infectadas, não permitir que eles entram em granjas no Brasil. Eu acho que essas 3 medidas, assim, auxiliam a evitar a entrada da doença no Brasil. Às vezes o Brasil tem sido criticado bastante com relação a questões de biossegurança, né? Mas o nosso modelo até ele funciona bastante bem, né? O sistema de defesa sanitária e tal. Prova disso é a própria PIRS, né? Que há anos nós temos trabalhado para evitar que ela entre no Brasil e temos tido sucesso nesses esforços. Um dos métodos utilizados para o controle e eliminação da PED nas granjas norte-americanas tem sido a exposição controlada do plantel reprodutivo ao vírus para gerar imunidade, né, do rebanho, transferindo essa produção para a leitegada. Essa é uma prática eficiente, realmente? Então, o controle, quando entra na granja, numa primeira exposição, né, o estrago, o impacto econômico é extremamente elevado. A mortalidade chega a 80%, 100% em leitões mamando, né? E tem sido utilizada essa prática de fazer uma exposição controlada para as porcas em gestação durante o período de surto, que dura em torno de 4 semanas, fazer uma exposição controlada das porcas em gestação para induzir uma imunidade ativa e assim proteger os animais, os leitões que virão a seguir, né? Essa prática, acho que ela é eficiente não só para PED, mas para determinadas doenças, desde que seja controlado e acompanhado até por um médico veterinário, né? Porque existem outros problemas que às vezes podem serem disseminados dentro da granja por essa prática. E também visto que atualmente ainda não existem vacinas comerciais, né, para controlar essa doença. Agora, junto a isso, nos Estados Unidos eles estão utilizando muito o sacrifício daqueles poucos leitões que sobrevivem, porque eles eliminam grande quantidade de vírus nas fezes, né? Então, durante esse período de surto, eles sacrificam também esses animais para baixar a taxa de infecção na granja e, ao mesmo tempo, fazem essa infecção controlada nas porcas para transmitir imunidade aos seus leitões posteriormente. Por encerrar, Dr. Moreira, o senhor acredita que o Brasil vem fazendo a sua parte ou a lição de casa adequadamente em relação a esses casos?
Eu acho que sim, dentro das possibilidades, né? O próprio Ministério já se mexeu bastante, está tomando muitas atitudes com relação à própria importação, implementou os cuidados nas quarentenas, né? Tanto é que foi ativada ou foi reformada a quarentena de Cananéia, né? Para fazer essa quarentena dos animais importados. Embora opinião pessoal é que a gente deveria proibir a importação de animais vivos durante um período curto, até se desenvolver toda a ferramenta para diagnóstico e monitoria, né? Porque numa quarentena, além do diagnóstico do agente etiológico, você precisa fazer monitoria de anticorpo. Então, até o Brasil se equipar com tudo isso, talvez seria mais conveniente, né? Não permitir a entrada de animais vivos, que é um período bastante curto, né? Hoje nós já temos, a própria Embrapa desenvolveu o sistema de diagnóstico por PCR e o CIDISA faz isso, mas também é necessário desenvolver testes sorológicos. Nós conversamos com o pesquisador da Embrapa Suínos e Aves, Dr. Nelson Moraes, TV Gessuli, na cobertura da Vesui América Latina 2014.